Olá, seja muito bem-vinda à estreia do podcast Histórias da Maternidade Atípica. Aqui é um espaço para você conhecer histórias de mães reais, conhecer os perrengues, os aprendizados, as conquistas, os desafios que elas passam e se sentir mais acolhida aí na sua história. Eu sou Ana Carolina e sou psicóloga e há 10 anos caminho ao lado de famílias atípicas. Apesar de não ser uma mãe atípica, eu já ouvi muita história e aprendi e continuo aprendendo nas narrativas que eu ouço com muita atenção. E é por isso que eu criei esse programa, para que você, assim como eu, possa se nutrir, se inspirar e de repente inovar aí nas suas práticas no seu dia a dia. Para o nosso primeiro episódio, eu convidei uma mãe que está nessa luta, nessa lida de maternidade típica há um bom tempo. Vamos dizer que ela tem experiência Ó, quando a gente fala de atipicidade. Ela precisou dar conta de lidar com imprevistos na vida dela, com as tais crises convulsivas de suas filhas. Além disso, ela transformou a casa dela em ponte para muitas famílias num troca-troca de medicações, produtos, acolhimento e informações. Então eu espero que você sente aí e aproveite para conhecer essa mulher incrível e se inspirar um pouco com a leveza, com a alegria que ela leva a sua jornada. Seja muito bem-vinda, Rose Coradim! muito obrigada pelo convite. É sempre bom participar. A informação é muito importante na nossa vida. Então, eu participo de vários grupos, inclusive dos acolhimentos que você faz para nós, mães, e a gente recebe esse carinho assim, sempre, nossa, muito bem-vindo para cuidar de tudo na nossa vida, né? Do nosso psicológico, do nosso tudo. Minha jornada é bem extensa, né? Mas Uhum. a gente encara porque a gente tem resiliência, a gente corre atrás, a gente está aqui para viver o que tem que ser vivido, né? E da maneira possível mais leve. Uhum. Resiliência. Eu acho que essa é uma palavra-chave para a motivação desse podcast, Rose, porque às vezes eu vejo a dificuldade das mães encontrarem saídas no que se apegar, né? E ouvindo outras histórias, parece que sementinhas de resiliência vão surgindo ali, né? Realmente é uma jornada difícil, né? Porque eu, quando comecei a minha jornada no mundo da epilepsia, há 30 anos atrás a gente não tinha informação, a gente não tinha redes sociais, a gente não tinha nada. Era um grupo de mães na escola especial que trazia as informações do que correr atrás, do que fazer, do acolhimento. Naquele café da tarde que vinha o amor, a troca, né, entre nós. Uhum. Então, Então, a tua caminhada dentro da maternidade atípica tem 30 anos. é, 30 anos. 30 anos. 30 anos estamos aí. E ela começou com o diagnóstico de epilepsia, com crises depois que a Milena nasceu. Como é que foi? Sim. Eu já tenho um histórico na minha família de uma irmã que tinha crise convulsiva. Então não é uma novidade. Não era uma novidade, né? Porque a Uhum. gente ajudava a cuidar dela, a gente ia para a escola junto. Se ela tinha crise na rua, a gente já ajudava, a gente sabia lidar com aquilo, próprio dentro de casa. Então, na minha família já teve, né, esse sinal ali, né, que a gente acompanhou tudo. Daí, quando eu casei e tive minhas filhas, eu sou mãe de 4 meninas, a Marcela, que hoje tem 35, é uma menina também com epilepsia. É uma menina que tem uma vida normal, ela trabalha, ela casou, mas as crises convulsivas dela começou aos 4 aninhos de idade. Então ela já tinha todo um histórico já de ser uma menina normal e fazer bagunça e tudo, né. Aí quando começaram as crises convulsivas na Marcela, já foi correria, já foi um mundo, assim, que falei: "Não, não acredito". Daí já veio o diagnóstico da epilepsia. Daí eu falei: "Nossa, eu vou viver", eu já tinha o histórico da minha irmã, eu falei: "Vou eu para a mesma história, né". Mas assim, a gente foi lidando com tudo, médico, neurologista, corres e tudo aquilo você já, né, não era nada assim de assustador, né, assustador porque toda crise convulsiva é assustadora. Você pode ter 30 anos com aquilo vendo, mas você olha,
corta o coração como mãe, Uhum. como, né, como tudo. Então ali já tinha a minha história, né, que estava começando com a Marcela. Aí quando eu engravidei na 4ª gestação, que é a Milena, no 2º dia de vida, no próprio hospital, ela já teve a primeira crise convulsiva. Ela já foi ficando roxinha, foi ficando, daí já corri, peguei ela, levei naquele tempo, há 27 anos atrás, você levava para o berçário, daí já corri e ali já foi diagnosticado que tinha uma apneia, alguma coisa estava errada. Uma coisa ali já deu errado. E dali, no tempo, ela nasceu no Nossa Senhora das Graças, e assim, eu acho que foi um sinal, assim, tipo, eu vou para um hospital onde tenha UTI neonatal. Alguma coisa dizia dentro de mim. Eu tive 3 partos normais, né. Aí quando foi, né, a gravidez da Milena, foi na gravidez da farinha, no tempo do microvilar da farinha. Só que o susto foi tão grande que eu não guardei cartela, nada, né. O povo recebeu uma indenização aí por causa disso, né. Aí naquele tempo, já saiu com o diagnóstico de epilepsia no próprio hospital, foi para UTI, daí teve, né, médio risco, daí ali já saiu diagnosticado. Daí eu saí do hospital, recebi alta e deixei meu pedacinho lá dentro. Aí eu ia lá fazer as visitas, né, foi feito todos os exames necessários ali no momento, e daí já saí com o diagnóstico de epilepsia. Uhum. Aí vem, né, falei assim: "Meu Deus, um raio caiu no mesmo lugar, raio cai no mesmo lugar 2 vezes?" Cai. E tá aí a minha história, né. Hum. São Milena com 27 anos hoje, daí no período de é uma epilepsia neonatal e tudo, chama-se síndrome do West, que é uma epilepsia severa em função das quantidades de crises que ela tinha, assim, 30, 40 crises ao dia. Nossa, Então, era um eletro bagunçada, uma demais, né? cabeça bagunçada, né. Uhum. E a gente lidava com tudo isso, né. A diferença, por exemplo, era ver a Milena desse tamanhinho, passar por tudo aquilo, né, e você vê um toquinho de gente já passando por tanta coisa, né. E, assim, muitos sustos, por ser pequenininha, ia dando apneia, ela ia ficando pretinha, pretinha, você tinha que fazer cócega, você tinha que beliscar, jogar para cima, e sair gritando: "Socorro, me ajude alguém". E eu sempre tive o apoio da minha família pro lado do meu marido, que a gente morava perto, então tinha as cunhadas, minha sogra, que sempre me deu muito suporte. Desde da Marcela, quando precisou, daí veio a 3ª gravidez, daí quando a Milena nasceu, eu tive todo esse suporte da família do meu marido, né, porque a minha mãe já corria com a minha irmã, então, para mim era mais fácil ali, eu tive todo esse suporte deles, né, então, foi assim, daí a Milena, como foi uma epilepsia precoce, afetou muito o cognitivo, ela chegou aí começou a indicação já de ir para a escolinha especial, para fazer estímulo precoce, que seria fundamental, e é fundamental num caso desse, porque as crises convulsivas, elas fazem um estrago muito grande no cérebro, né, então perde muito, perde muito. E eu já fui para escolinha com 1 aninho, já comecei a fazer estímulo, né, estímulo Nossa, precoce, de fono, físio e tudo isso. Então, um caminho que com a Marcela você não precisou com a fazer. Marcela não, porque começou aos 4 aninhos, ela já Uhum. tinha toda a parte, né, de estrutura Estruturada. cerebral, tudo, essa parte, né, Uhum. de cognitivo preservado, tudo, Uhum. então para ela as crises, assim, não afetaram tanto, Uhum. né. Afetou na hora de chegar na escola, Hum. porque daí eram crises convulsivas e ela tinha vergonha de ter crise na escola, então ela teve 2 anos de atraso, né, em função de crise convulsiva, não dava para ir, dava para ir, não dava para ir. E aquela coisa, né, a gente quando recebe esse diagnóstico, até você chegar no coquetel que dá certo na medicação, você passa por muita coisa, você passa por muitos especialistas, você ouve muito neuros falar coisas, assim, que você fica indignada, você fala assim: "Meu Deus, não pode ser isso", né, mas é. Infelizmente, né, alguns profissionais não lidam com toda a delicadeza para te falar as Hum. coisas, né. Mas eu tive sempre, graças a Deus, médicos bons na minha caminhada, que eu considero, assim, um fator muito importante. É a vida da minha filha, das minhas filhas, né. E eu tive o apoio da neuro delas até encontrar por 28 anos, caminhamos juntas como amigas, como profissional, amparo,
4 horas da manhã, doutora, socorro, crise, venha para o hospital. Né? Então a gente tinha esse suporte todo que a doutora a Maria Júlia, neuro, dava para a gente, né? E foi essa jornada de muitas crises convulsivas, né? Assim, e as meninas ficaram períodos assim sem qualidade de vida, né? Em função de muita crise. A Milena indo para a escolinha, a gente lá já tinha o grupo de mães, né? Como chega nos 4 aninhos, na estimulação precoce, não foi para grupinho, não desenvolveu o suficiente no cognitivo para participar de grupinho e tudo, daí vai para a subsede, naquele tempo era na ecumênica, né? Foi para a subsede, lá onde tinha também uma ótima escola que ela frequentou, de profissionais maravilhosos, e lá tinha tudo, tinha Ecoterapia? ecoterapia, tinha hidro, tinha todo o aparato todo, era uma equipe maravilhosa de profissionais. E as mães também, a gente tinha né, o grupo das mães, ali a gente realizava trabalhos, enquanto esperava o filho, a gente ficava ali. Então, um aprendizado muito grande com todas. Era no boca a boca, porque a gente não tinha recurso Tecnológico. tecnológico, né? E Aham. ali a gente tinha todo esse aparato. Devia ser muito diferente a formação dessas redes, né. Muito diferente, de tudo. Nossa, ali era no boca a boca, mãe que trazia remédio, mãe que você via, né, ali a gente tinha uma salinha lá na escola, então ali as mães que passavam dieta vinham ali, as mães que e dali você ia vendo e aprendendo, né, como que era a troca de informação de todo mundo ali, porque às vezes você olha teu filho que não está comendo, você fala assim: "Nossa", daí vem a outra e diz assim: "Ó, ele não está se alimentando bem". Você via mães que a dificuldade de dar alimento para o filho, daí chegava assim: "Olha, você procura um especialista, porque de repente essa criança precisa de gastro", né, mudar a coisa. Então, assim, essa orientação, assim, era tudo verbal. E era muito bom. Então, eu tenho muitas amigas daquele tempo, amigas de 20 anos, que está na minha jornada, que a gente faz o café da tarde, que se encontra, Que que bacana. participa, que chora, que ri, que divide as histórias, né? Uhum. Então, a gente não se perdeu. A gente ainda mantém, algumas já perderam seus filhos, mas ainda continuam no grupo, né? Então, a gente mantém esse grupinho, sabe? A panelinha que a gente chama, né? As top. O que restou. Mas é assim, a jornada, né, bem bem diferente da Milena para a Marcela, né. Sim. A Milena com o cognitivo dela que não, né, por ser múltipla deficiência, não vivia o que vivia com a Marcela, né, de ter desse todo cuidado, do preconceito, porque a Marcela entende. Marcela sabe quando ninguém quer chegar perto porque tem uma crise convulsiva, porque as pessoas têm medo da crise convulsiva. Né, a pessoa tem preconceito, porque acha que aquilo pega, que aquilo não sei o quê, né, então e realmente é muito difícil a gente olhar, né, uma crise convulsiva. Mas a gente aprende a lidar com a situação, né. E dentro desse parâmetro de ter as 2, né, eu tive, graças a Deus, a companhia do meu marido, pai maravilhoso, que me apoiou a vida inteira, cuidava das meninas. Porque como eram 2, né, então se você precisava correr com uma, ele ficava com a outra. Se precisava correr com a outra, ficava com um, né. Tive o apoio da minha família, né, como eu já falei. Então, assim, esse suporte da família foi muito fundamental. Como faz Como diferença, né. faz muita diferença, muita, porque o teu psicológico, o teu tudo, né, porque você em meio a tanta crise convulsiva, igual a vida que a gente estava ali, né, vivendo tanta coisa com 2, o suporte ali das cunhadas, da palavra, das né, da palavra boa que vem até da ajuda toda, né. Porque tem dias que você acha que você não vai dar conta. Tem dias que você senta e se dá o direito, né, de chorar, de pedir a Deus que mostre um caminho, porque quantas vezes a gente se vê sem o caminho, né. Você pensa assim: "Nossa, 2 filhas tendo com crises convulsivas de difícil controle, 2 filhas sem qualidade de vida e você está no meio das 2 e você não vê para onde você vai, o que que você vai fazer, como que você vai correr". Mas aí a gente tem o suporte de um Deus maravilhoso, né, ele cuida com muito carinho com a gente, ele dá caminhos, né. A fé é um grande alicerce para você, né, Muito, Rose? muito, muito, muito. A gente tem
um apego, assim, com Deus maravilhoso, e a gente sabe que ele cuida muito da gente. Ele tem um carinho muito especial. Uhum. Ele dá muita força pra gente nessa jornada. E é o que a gente tem que se apegar, né. Uhum. Claro que a gente, né, tem hora que você perde o chão, tem hora que você briga com Deus, e Ah, você fala: "Poxa vida, né, de novo, de novo, Deus? você podia dar uma mãozinha, né". Ou quando ele vê que a coisinha tá assim, ele fala assim: "Ah, tá muito quietinha, vou dar um jeitinho nessa mulher". Mas assim, tá sempre no amparo, tem que ter essa força, É, tem que ter, que é o que nos move, né, verdade. essa parte de estar bem com Deus, né. Uhum. Ritual, né, ela é um grande alicerce para o nosso bem-estar, para o Assim, nosso cuidado. É muito, muito, é bem muito. importante, faz muita diferença, Faz né. toda a diferença. Então, assim, nessa minha jornada, né, eu acho a dificuldade maior, por exemplo, é viver com a Marcela, por ela entender tudo, né, Uhum. e ter as crises convulsivas, Até hoje ela tem. até hoje ela tem. Aí quando chegou, ah, num período que a Marcela já completou seus 18 anos, então a neuropediatra não é mais neuropediatra, tem que ser uma neuro de adulto. Daí criou barda com a médica também, com a doutora, de tudo aquela coisa. A doutora falou: "Tá na hora de procurar uma neuroadulta para Marcela", né. Aí você vai, pesquisa, passa por profissionais que, né, nem todos são coerentes nas suas opiniões, que a gente já tem uma estrada ali que você vê, né, de trajetória de medicamento, de exame, de tudo. Mas daí entrou o anjo na minha vida, que foi a doutora Vera Terra, que daí fez a indicação de cirurgia para as meninas. Então, há 13 anos atrás, elas fizeram cirurgia, As as 2. 2, foi um acolhimento maravilhoso da doutora, fez a indicação da cirurgia, porque ela achou um marcador, Ah, ela conseguiu achar? ela fez uma ressonância, pediu exames complementares, porque o dia que fui fazer a primeira consulta, a Marcela já teve crise na frente dela ali. Ela já nos acolheu, pegou a Uau! Marcela, abraçou a minha causa, com as 2 que eu estava ali, né. Aí, a partir dali, começou a nossa história. Uma história linda que eu agradeço a Deus imensamente por ter colocado ela na minha vida, né. Foi o divisor de águas de tudo que eu vivi, que eu não estava achando aquela luz, Uhum. e Aquele dá dali suporte, né, aquele pelo que você fala. suporte de tudo, e veio a partir daquele momento. Então, assim, teríamos opções de diversos, né, tratamentos, VNS, CBD, dieta cetogênica, sabe, diversos, né, Linhas opções, aí. diversas Uhum. linhas para fazer. Mas a doutora, como achou um marcador do lado esquerdo, que é genético, né, a Marcela tem e a Milena tem. Hum. Não se sabe se é da minha parte, do lado do meu marido, até onde a genética eu consegui fazer os exames, eu fiz, né, mas daí o custo, o plano não cobria, então até onde foi. Aí a doutora Vera fez a indicação da cirurgia. Até então eu também não tinha conhecimento de cirurgias, porque eu também não tinha procurado essa informação. Para mim era um bicho de 7 cabeças. Pensei: "Meu Deus, vai abrir a cabeça da menina". É que cirurgia e cérebro na mesma frase dá um Nossa, eu susto, falei: né. "Gente, como é que vai mexer num cérebro?". Aí foi a doutora, nossa, maravilhosa, fez a cirurgia na Marcela em 2013. Marcela ficou zerada de crises convulsivas, porque ela estava num período de crises de difícil controle, ela não tinha qualidade de vida. Ela não tomava banho sozinha, ela não ia no banheiro sozinha. Ela passava a maior parte do tempo deitadinha no colchão, porque ela não tinha como, né, sair, não tinha. Eu parei a minha vida ali, no meio das 2, com crises, tanto Marcela quanto Milena, né. Aí a Marcela ficou bem, graças a Deus, teve, né, aquele período bom, e daí a doutora falou assim: "E agora, Milena, o que que você acha?". E a Milena também tendo muitas crises ainda, né. E o medo da gente é, numa dessas crises, apagar e não voltar mais. E daí, se eu não tomar uma atitude de partir para a cirurgia e acontecer alguma coisa com a Milena, eu vou me culpar. Por que que eu não dei oportunidade de viver, né? Daí partimos, né? O pós-operatório da Milena foi um pouquinho mais difícil por a Milena ser uma criança especial, né? Que daí a Milena, como as crises convulsivas afetaram muito a parte motora, a parte do cognitivo dela, para ela tanto assim fazia. Ela tá em casa, ou tá aqui, ou tá ali, ela não demonstrava nada, nem de alegria, nem de sentimento, nada.
Então, e eram muitas crises também, e eu ficava com medo, né? Porque a Marcela já havia apagado 2 vezes em casa. Deu uma crise, aí deu a segunda crise, ela não voltou mais. Então era correria, e eu tinha o medo, esse era o medo da gente, né? Que a gente Sim. tem, né? E as sequelas de tudo isso, porque a crise convulsiva deixa muitas sequelas, né? Aí fizemos cirurgia com com a Milena também, em 2014. Milena é outra menina, pós-cirurgia. Milena dá risada, Milena interage, demonstra alegria, demonstra felicidade de estar escutando música, de estar fazendo festa, de estar no carro passeando. Foi outra menina, outra vida, né? Que a gente começou a viver ali. Ali a nossa vida já começou a melhorar, né? Como casal, como família, como todo o grupo que dava apoio, né? O Teve suporte. qualidade, né, Qualidade Rose? de Porque vida. a crise, né, eu não tenho experiência de ver crises seguidas, como você está descrevendo, Nossa, né. nem fala. Ver uma isolada só já é, Já. né, eu acho que também tenho uma empatia pela tua história, porque na faculdade a maioria dos meus estágios foi dentro da epilepsia do Hospital das Clínicas. É, nossa, Aham. menina, é muito difícil, Eu nossa. fiquei um tempo no CENEP, no ambulatório Uhum. de primeira crise, do Dr. Isaac Bru, Maravilhoso. né, e depois eu fiquei um ano na cirurgia. É, olha que Aham. legal. Né, então lá que eu conheci a doutora Vera, Doutora né, Vera, faz parte, maravilhosa. né, do grupo lá. E Isso. daí eu lembro que a gente ia fazer testagem, né, com os pacientes antes da cirurgia, então eles ficavam uma semana internados, né, e a gente poderia ter uma crise a qualquer momento, porque tirava todas as Sim, medicações, né. exatamente. E então, assim, eu presenciei pouquíssimas crises em um ambiente super controlado, né, E e assustador. é. É assustador. Uhum. É. A pessoa que não está acostumada é muito difícil. A pessoa não sabe como agir. E ainda é muita pouca informação, muito Sim. pouca informação a respeito da epilepsia também, né? Porque a pessoa tem muito medo de mexer, Uhum. né? Tá com Sim. crise convulsiva, o que que vai fazer, que atitudes, né? E assim, também não tem muita coisa para fazer, é só virar de lado, esperar voltar da crise, né? Deu um Cuidado com a X cabeça. minutos, cuidar para não bater cabeças, né? X língua, não precisa enfiar o dedo na boca, que é uma coisa que fala, vou tirar a língua porque vai engolir, não vai engolir a língua, isso não acontece, né? É só você virar de ladinho, esperar a pessoa retornar, né? Retorna consciente. Se demorar muito, é chamar a ambulância e levar para o hospital, né? Para fazer uma dose de ataque com medicamento, para sanar aquele momento difícil, né? Uhum. Mas fora isso, você fica ali quietinha esperando Uhum. voltar e ver, né? A reação, Vai como que voltar, vai né. voltar, né? Porque às vezes a crise é muito forte, daí fica bem sonolenta, não, pensamentos confusos, né? Uhum. Mas é sempre difícil vivenciar uma crise, né? Então, ali passou, né, um ano e pouco, a Milena fez cirurgia, a Marcela fez cirurgia, a Marcela foi para o mercado de trabalho, Hum, né? Porque a dificuldade de você, como é que você vai falar que tem epilepsia e uma empresa vai dar, sim. né? Tem isso ainda, Tem né? isso ainda, né? Então, o mercado de trabalho não existe para uma pessoa com epilepsia, né? Porque é um risco muito grande. E é uma doença invisível, você só vai saber se a pessoa cair do teu lado. Ninguém diz tem epilepsia, Hum. não é? Então, se a pessoa passar mal ao seu lado, é onde você vai saber que tem. Então, omite muita coisa. Muitas pessoas trabalham em empresas, mas, né, às vezes em trabalhos perigosos. A divulgação é muito pouca ainda, né? Uhum. Nós temos também no grupo de mães de epilepsia, né, que é da Nívia Colim de São Paulo. Eu entrei no grupo dela também. Ali é muito aprendizado. E nós temos o Março Roxo, que é o Março da Epilepsia. Hum. E daí tem passeatas no Brasil inteiro, movimentos no Brasil inteiro e no mundo, para mostrar, né, que nós temos que ser vistos também, apesar de ser, né, invisível a doença, né? Hum. E assim, a nossa briga maior é em função de medicamentos, né, que às vezes são medicamentos que fora do Brasil já fazem anos que está ali e está fazendo, né, fazendo bem para as crianças, dando um resultado bom. Mas até esse medicamento chegar no Brasil. Demora. Então, a nossa briga sempre é Uhum. medicamento, falta de medicamento. Como você falou, é um coquetel, né, que É, acaba sendo isso, montado, né, em exatamente. especial quando essas, de difícil de controle, né, Sim, epilepsia, né, então, né, mais de uma medicação que você tem que ir ajustando, exatamente. deve ser muito Ó, eu tenho desafiador. 30 anos de convivência, então eu não guardo nomes, assim, Uhum.
tonicoclônica, não sei o quê. Então Aham. eu aprendi com a doutora Maria Júlia, né, ela mostrava a crise, sabe. Então, Uhum, "Ah, que cai para cá. Ah, que faz não sei o quê. Ah, que cai dura. Ah, que não sei", uhum. presenciei todas, né, porque as meninas tiveram todo tipo, então eu não lembro de nomes, mas até você chegar naquele patamar de medicamento que deu certo, e a palavra para nós aterrorizante é desmame. Você vai ter que Hum. desmamar tal medicamento para começar outro, porque é no desmame que às vezes Vem vem Cris. crises e detona tudo, né. Você está naquele patamar, aí aquele remédio não está fazendo efeito, você vai ter que mudar, porque saiu fora de fabricação, o laboratório não está produzindo, aí você tem que mudar de medicamento, daí vem a palavra desmame, aquilo para nós é devastador, porque você passa muito tempo até que você chegue numa linha boa, né, de Hum, qualidade de vida. uhum. Mas, né, a gente tem que estar aí, corre atrás. E daí no Mães da Epilepsia também tem esse apoio bem significativo, porque é do Brasil inteiro. Então, assim, eu conheci pessoalmente a Nívia Colin, que é da Associação Brasileira de Epilepsia, teve um congresso, a gente participou e a gente se conheceu e, assim, é uma rede, né. Se ela precisa de informação a respeito, por eu ter, né, ser mãe de menina, tem fases, assim, que fases de adolescente de Hum. mocinha, né, Mudança vai dos hormônios precisar, mudança influenciam. hormonal, menstruação, Rosemarie, você já passou, você pode orientar a mãe, você pode ver, direcionar o caminho. E até por troca de medicamento também, né. Às vezes tem mãe que está lá no São Paulo sobrando, precisa, e a gente também faz essa rede de apoio com esse pessoal. Uhum. Então é um circuito, né. Aham, é Vai se verdade. encaixando daqui, dali. Uhum. E você também acho que o momento de maternidade que você está, né, Rose, porque, eh, hoje em dia, ok, tá mudando um pouquinho, mas ainda vivemos um mundo que a infância é muito bem assistida, tem muita estimulação, tem muito Sim, profissional, tem muito especialista. exatamente. Na adolescência já começa o Começa a negócio, dificultar. dificuldades, né. A vida adulta então é Muito muito difícil. difícil, né, e você tá na vida adulta Tô. agora, né, com as suas filhas, né, você até trouxe essa questão da troca, né, da transição do Uhum. neurologista, né, enfim, mas não é só isso, né, é o dia a dia De também, tudo, né, de tudo, de porque tudo. aumenta o corpo, é Muda peso, né, tudo. tudo muda. Muda tudo, né, porque você vê hoje a Milena já tem 27 anos, né, a turma fala a pessoa fala assim: "Nossa, você dá conta sozinha?" Eu sempre tive a ajuda do meu marido faleceu, mas a vida continua, eu tenho quem dependa de mim 100%, né. Ela se eu não der comida, ela não come, se eu não trocar, se eu não der banho, então a Milena depende de mim 100% para se alimentar. Ela não é uma criança que tem dificuldades, nada, assim, é mais complicado fisicamente, então, eu dar comidinha, dar seu banho, ela escola também, né, o período de escola eu acho que já foi na vida dela, a fisioterapia, essa parte de socializar, entre Uhum, aspas, né, socializar, mas se tá na escola fica lá no cantinho, né. Então eu vejo hoje, assim, para Milena na escola, eu acho que não tem aquela necessidade mais, porque ela participa comigo de grupos, de encontros de mães, né, porque a gente tem o nosso grupo de mães especiais em diversas regiões, aqui Curitiba, região metropolitana, cada mãe tem seu grupo, a gente faz os e a Rose tá encontros. em todos. Estou em todos. Estou em todos, participo de todos. E tem as ONGs que a gente faz o apoio, e a gente é bem recebida, então eles fazem sempre um dia acolhedor para nós mães especiais, ter o dia que faz a gente se sentir uma maravilhosa, amada, tratada, cuidada com todo carinho, tudo que você prepara e as pessoas que estão envolvidas, eles têm um carinho, um olhar diferente para a gente, né, um olhar acolhedor, não é um olhar de pena, não é, eu não sinto, assim, nas Uhum, pessoas um olhar de pena, porque a pessoa está envolvida ali, ó, para trazer o carinho para a gente. E eu falo: "Tem que participar, porque a gente merece ser uhum, cuidada". sim, Né, porque o teu psicológico também exige isso, você tem uhum, que estar bem, para o teu uhum, filho estar bem, uhum, né, então eu participo, né, porque não tendo nenhum comprometimento com nada, a Milena está comigo onde eu vou, ela está comigo, né. E a gente acaba criando outra família, né, porque a família da gente é uma coisa, agora essa família de mães atípicas é uma família diferenciada, porque vive o que a gente vive.
Sente o que a gente sente, né, a discriminação na própria família, né, a luta diária para você conseguir um profissional que faça alguma coisa para você, as clínicas, o plano de saúde, vai juntando nos dedos aquele pacote, É muito é grande, né? muita coisa. Uhum, Então, assim, as redes de apoio hoje são fundamentais. uhum. E hoje eu falo, a gente, né, como mãe de tantos anos, a gente é um atalho. Você já está ali tudo certinho para a mãe que hoje está recebendo aquele diagnóstico, depois de rodar um pouco, né? Daí você entra e vai pro abraço, né? Vai correr atrás, porque tudo hoje tem jeito, né? Daí a gente é um atalho. Você vai, faz isso, você consegue aquilo. E a gente consegue tudo, sabe? É só correr atrás, né? Uhum, Ter boa vontade uhum, e rezar muito, porque o caminhar da gente é o médico que vai te apoiar na hora que você precisa, e isso é muito importante na nossa vida, porque se você não tiver profissional para caminhar junto, você vai ficar batendo cabeça. Então, graças a Deus, eu tive esses anjos na minha vida que eu caminho junto até hoje, né? Então, são profissionais que me dão o amparo todo, né? Como você mesmo falou, até os 18 anos, o Pequeno Príncipe, e depois dos 18, para onde você vai correr? Então, a dificuldade, né, de você já estar lidando com adulto ali, para profissionais, para quem tem um comprometimento maior fisicamente, de tudo, né? uhum. Então, assim, eu participo também, ativista ali nas raras, eu vou, participo, participo do autismo, porque a gente vê o lado de cada mãe. Aí, às vezes, você quer reclamar, mas você fala assim, não posso reclamar. Nossa, não posso reclamar porque tem mãe que sofre demais, né? Eu vejo a gente participando de grupos, você vê as diferenças, né, da saúde mental das mães, do quanto que elas precisam de apoio, Uhum. né, do quanto que elas têm que ser cuidadas. Uma das coisas que sempre me inspirou muito, né, e eu quero que as mães que estejam assistindo também aproveitem essa fala, né, de alguém aí que não começou ontem essa trilha, É há mas, muitos né, que anos. tem muitos anos, que é essa, é de aproveitar essas oportunidades de redes. Então veja, você passou, né, da rede analógica, Analógico, né, exatamente. que era na sala com que se via nos horários, e foi acompanhando toda a evolução. Claro, hoje está muito mais fácil, nós temos Tudo. todas as redes, mas nem sempre a gente aproveita bem essas Sim. oportunidades, né. Uhum. Então eu acho que isso é muito bacana e imagino que isso te dá um sentido diferenciado, né, Rose? Porque ao mesmo tempo nessa rede que você é cuidada, eu também te vejo cuidando dos outros, Sim. né? Você atua ali também como uma ponte, como alguém que tá sempre a Aham. par, assim, por exemplo, ah, tem uma medicação que alguém tá precisando aqui, tem uma cama Tem. ali, uma cadeira aqui, alguém precisa de fralda, né? Exatamente. Aí, nesse período entrou no O Facebook o troca-troca. Troca das Mães Especiais. Conta pra gente, né, da Né, no troca-troca Mães Troca-Troca das Mães Especiais. Especiais, que nasceu, dentro do Pequeno Príncipe, né, com diversas mães que estavam lá e viam a necessidade dessa troca de medicamento, "tá sobrando para mim, tem mãe que está precisando", aí nasceu ali. E eu descobri esse grupo no Facebook, e hoje eu sou uma administradora do grupo. E daí hoje nós temos os grupos de apoio em diversas regiões metropolitanas, Piraquara, Fazenda Rio Grande, né, Pinhais, então a gente tem todo esse para facilitar a logística, né. A minha casa se tornou se tornou um centro de distribuição, o pessoal fala que é a Shopee da Rose. Então, Shopee da Rose, a gente até que a pessoa consiga, né, receber pelo município, ir no posto, correr atrás dos insumos e tudo isso daqui, a gente está ali com cadeira, com frasco, equipo, dietas, o que a pessoa precisar e a gente corre atrás. E nesse período todo, a gente tem um currículo de conhecimento das pessoas que podem nos ajudar, em todos os sentidos, né, tanto judicialmente, quanto com material, quanto com uma reforminha num banheiro que está precisando. Então a gente tem os contatos, assim, que ao longo de todo esse tempo foi depositando uma confiança, né, porque a gente são sementinhas, né, e a colheita está hoje, por exemplo, Hum. né, da pessoa depositar na gente toda essa confiança, de deixar lá um equipamento que custa R$ 20.000 na sua mão, né, então
ali a gente sente o carinho. E é interessante que às vezes a gente encontra pessoas que a gente ajudou lá atrás. Daí fala assim, nossa, oi, Rosemaria. Fala, "Mas da onde, né? Eu falei, gente, eu sei que eu conheço, né? Daí a pessoa fala assim, você me ajudou muito, Rosemaria. Você não tem noção. Eu falo, nossa, que a gente ajuda, a gente às vezes não lembra de todos, né? Então, mas assim como eu também preciso de ajuda, né? Às vezes eu preciso de ajuda de alguma coisa para mim, eu tenho esse suporte, né? Porque a pessoa, nossa, você já me ajudou muito, isso é o pouco que eu estou fazendo por você. Fala, nossa, é gratificante. É muito gratificante você ajudar o próximo, Uhum. acolher. E a gente sente que o nosso mundo é muito difícil a caminhada sozinha. Sozinha a gente não consegue dar conta. Né? Por isso, a importância de ter esses grupos de apoio, tipo que você faz com a gente, mães, as ONGs, né, que se propõem a fazer esse trabalho com as mães, trazendo um pouquinho de cuidado, de amor, de se sentir cuidada, amada. E a gente fala para as mães, participem, participem, que tu vai tornar a nossa jornada mais leve. Uhum. Porque você vê que você não está sozinha, Uhum. tem mais gente, né? Uhum. E assim, por eu ser mais Experiência. experiente, eu sou muito falante, né? Eu sou uma boa ouvinte também. Então, as mães, assim, depositam a confiança de contar, de falar. Às vezes é só uma palavra, às vezes é só a tua experiência que você fala, não, vai dar certo. Vai, faz, faça assim, ou faça assim, né? Vai dar tudo certo, vai dar. E aquilo que a pessoa precisava ouvir, né? Ou você dá uma ligadinha e fala, e daí, amada, como é que tá? Você tá no Pequeno Príncipe, né? Que a gente chama de resort. Onde vocês estão? Ah, é? Tem esse apelido? Tem. Ah, Tem diversos agora no resort. Aí a gente fala assim, e daí, tá no resort, vamos tomar um cafezinho junto, daí desce para tomar um cafezinho lá, né? uhum. Então tá no resort, tô, Maria. Eu falei, ah, vai dar tudo certo. Às vezes a pessoa só precisa escutar isso. Com certeza, porque alguém lembrou dessa Isso. pessoa, É, né, às alguém vezes é que 11 horas, meia-noite. Posso dar um oi para você para dar uma conversadinha? Pode. Aí você conversa, a pessoa ouve você falar alguma coisa que acalanta o coração dela. Coisas que a família não dá esse suporte, uhum, assim, sim. 90% não dá, Eu acho né? muito interessante, desculpa te cortar, Rose, essa questão de, por exemplo, trazer esse apelido, né, do resort aí. Uhum. Esses dias, inclusive, eu estava lendo nas redes sociais o depoimento de uma mãe que tem gêmeas com paralisia cerebral. Temos. E ela estava Temos. falando da uma delas tá na UTI, ficou em coma e agora saiu, mas tá na UTI. E ela fez um texto falando sobre as lentes que ela escolheu ver a situação que ela tá Exatamente. passando, É, né. Então eu exatamente. acho que é um pouco disso que você tá me trazendo, né. Não há uma negativa em nenhum momento da situação, mas assim, como Exatamente. que eu vou encarar isso Uhum. que é a minha vida, que é a minha vivência, né, Exatamente. e como isso faz diferença na saúde mental de vocês, Exatamente. né. O clamar, né? Não reclamar. Porque a reclamação te traz um prejuízo interno, prejuízo para quem está ao teu redor. Você se torna uma pessoa que ninguém quer ficar perto de você, que só reclama. Aí vai adiantar você reclamar? Não vai adiantar. Você vai ter um momento que você vai sentar e vai chorar. Você vai ter esse momento, e a gente tem. Mas dali, pronto, você tem que correr atrás, né? Então, clamar, pedir a Deus que ponha pessoas boas, profissionais bons, mães boas, né? E que dê tudo certo. É assim que a gente tem que ser, né? Eu não sei, eu procurei agora, eu procuro muito levar minha vida mais na leveza de estar, né? Porque não adianta você, é pesado, é muito pesado a gente ver o filho tendo uma crise convulsiva, é muito pesado você saber que ele está sendo discriminado na escola, e você está sempre com o coração apertadinho, né? Então, daí, como a Marcela, né, que é uma menina normal, que hoje casou, né, já está casada, tudo, o marido abraçou a causa, veste camiseta roxa da epilepsia. Então, isso acalanta o nosso coração, porque você não estou juntando sozinha nessa jornada, né? E daí a Marcela, quando ela ficou um ano e meio quase sem crise da primeira cirurgia, né? Aí quando voltaram as crises, ela estava trabalhando no cinema lá em São José, né? Ela trabalhava no cinema, daí ela começou a sentir que a coisa não estava muito legal, né? Daí ela não tinha contado que tinha epilepsia, né? Não conta, porque se contar não vai ter dar emprego, né? Aí ela era como se fosse uma queda de pressão. Ah, ela passou meio mal, tal, não sei o que, daí que saiu, né? Aí as crises também vieram mais assim fortes e tudo, daí a doutora Vera falou: nós temos a opção de ter uma segunda cirurgia, né? Que é a lesionectomia.
É tirado aquele pedacinho onde o foco da crise começa, né. Aí eu falei: "Marcela, você já tem 18, você tem discernimento, você sabe a vida que você está levando, né". Porque ela não conseguia ir no banheiro sozinha, ela se sentia um ser humano inútil, um ser humano, né. "O que que eu estou fazendo nesse mundo que eu não posso fazer nada, né, não posso sair, não posso". E por 2 vezes ela tentou acabar com a própria vida. Então, assim, a gente tem esse emocional que pega muito, porque ela sentiu tudo na pele e sente, né, até hoje. Então daí ela falou: "Mãe, eu não tenho opção, ou é, ou eu que vida que eu vou levar, né". Então bora, vamos embora, né. Daí fez a segunda cirurgia, isso, né, ela ficou 8 anos sem ter crise convulsiva, levando a vida dela normal, trabalhando e tudo, né. Daí, assim, muita troca de medicamento, laboratórios, né, que começa a entrar muito laboratório no mesmo medicamento, daí ela voltou a ter crise, mas assim, tá sob controle, graças a Deus, Já né. para mim ter uma qualidade de vida diferente, Isso, então já melhor. tá, daí nesse período conheceu, né, o marido dela, casou, e tá pretendendo ser mamãe, né. Ah. Aí o coração já dá uma aceleradinha. Então é uma coisa, assim, que a gente vai apoiar, claro, Uhum, aconteça o que acontecer, só que o aquele medinho tá ali dentro, né. uhum, Porque a gente sabe das complicações, né, que a parte hormonal vai trazendo uma gravidez, uhum. né, de tudo isso daí, né. E até que ponto a genética pode interferir. Então tem muita coisa, mas ela tá com esse propósito na vida dela, eu falei: "Então vamos lá, né, vamos lá". E daí, hoje ela está, assim, praticamente controlada nas crises, daí tem o marido que dá esse suporte, então é o meu passinho com a Milena, né. Sim. Milena também, graças a Deus, está bem, já passou, acho, né. A gente fala já passou, mas o coração sempre está apertadinho, né, Hum. porque a gente vai do céu na luna e É muito é rápido, né, muito a rápido. mudança. Se der uma crise e qualquer coisa vier desencadear alguma coisa diferente, a gente já fica, né, você já perde o foco, né, na tua vivência ali da no dia a dia, da tua rotina, de tudo, né. Uhum, E assim, nesse período todo da minha vida é um dia de cada vez. Eu uhum, já aprendi a amanhã vou. Amanhã a Deus pertence. uhum. Pode dar tudo certo, pode não, né, não ser nada daquilo, né, como eu já vivi muitas coisas que eu planejei, né, eu falo, eu e meu marido, a gente tinha a vida "matrimonial", entre aspas, foi poucos anos, né, o resto foi a dedicação das nossas filhas, de cuidar das 4, né, 4 meninas, e assim, todas elas entendem hoje na maternidade o que que é você ter um filho necessita de você. Porque naquele tempo, eles acha as meninas, até assim, hoje elas entendem que eu tinha que dar prioridade para as 2. Então elas meio que se viraram sozinha, com a avó apoiando, cunhadas apoiando, né. E já 4 aninho, 3 aninhos, já tinha que se virar sozinha, né, uma independência em função da vida que a gente não Sim. conseguia dar conta de Uhum. o corre era muito, né, Aham, são com 2. certeza. Mas a gente deu conta, graças a, né. E como você falou, né, que bom que elas também, né, conseguem agora Uhum, ressignificar, então, essa experiência que elas tiveram, exatamente. né, que não está relacionada em nenhum momento à afetividade, mas sim a uma A demanda, a necessidade, necessidade, exatamente, a que era necessidade. diferente em cada uma ali, e um desafio, Exatamente. né, é buscar uma É, divisão ali de atenções, até porque, pelo o teu relato trouxe, né, muitas crises seguidas e tudo mais, né. muito. Então, às vezes, você estava programada para sair almoçar na casa, por exemplo, na casa da minha mãe, vamos sair todo mundo almoçar, daí lá vinha uma crise, daí aquela crise já desencadeava um nervosismo em todo mundo, daí desiste todo mundo, e daí acabou. Domingo já foi e é aquilo que tem para hoje. Então a gente aprende a viver hoje, que é o que importa, é que está agora, que está tudo bem. Vamos fazer? Vamos. Rosemaria vai ter um encontro, vai ter um café, vamos embora, vai ter agora? Vamos embora, é o que vive hoje, Uhum. né. Então, graças a Deus, assim, Deus fortalece muito a gente, né, saber lidar com as situações, porque é uma trajetória pesada, né. Esse mundo da crise convulsiva, das mães atípicas, e a gente se envolve com as histórias de outras pessoas também, né.
mas a gente dá conta. Você tem feito escolhas, né, já vinha fazendo, na verdade, escolhas de autocuidado, né, a participação nos encontros, Sim, que sempre, né, é um é, momento de relaxamento, tem música, tem dança, tem tem foto, tem tudo. massagem, maquiagem, enfim, mas você também tem a sua atividade física, né, as Tem. atividades, né, eu já te vi na academia, já te vi pedalando por aí. Sim, porque a Milena depende 100% de mim, né. Então, eu tenho que estar firme e forte, né, porque a Milena hoje está com 27 anos, então o peso dela foi acompanhando o peso dela nos meus braços e nas minhas pernas, né. Então eu tenho que ter esse suporte físico, não só mental, mas o físico, né, para transportar da cadeira para o carro, para tirar da cadeira, tirar da cama. Então exige que eu esteja preparado fisicamente, né. Hum. E eu nunca esqueço que a doutora Vera falou para mim: "Mãe, você cuida dela, mas não esqueça de você, porque a Milena está crescendo e você está envelhecendo junto, as 2 estão envelhecendo junto, então, esse caminhar você tem que cuidar de você, você não pode esquecer disso, né". E hoje eu faço academia, pego a bicicleta, saio, participo dos nossos encontros, que faz muito bem ali. E na minha casa, assim, por exemplo, a Milena não assiste televisão. A Milena gosta de música, sempre gostou muito de música e ela demonstra muita alegria e tá ali, né. Então, assim, eu tô sempre ouvindo música, louvor, padre, tudo que tem direito, né, porque eu sei que ela gosta e isso faz bem pra gente, né. Então você também tem um cuidado com o ambiente ali, o O seu, ambiente né, é você, fundamental. É o reflexo, né, hum, eu sou o espelho dela, né. sim. Se eu não tô bem, a Milena não tá bem. Uhum. Então eu tenho que estar bem, né. Por mais que às vezes doa certas coisas, certos momentos que a gente passa, porque nesse percalço não é só 2 filhas, mas eu tenho 4 filhas. Então eu tenho que dar conta do emocional para lidar com as 4, né. E nesse período já vem os netos, então a gente joga junto o pacote completo, né. Daqui, dali. Mas assim, é alegria, graças a Deus, assim, eu não torno minha vida pesada. Eu procuro fazer uma coisa leve para mim, para minhas filhas, para o ambiente aonde eu estou, né, porque contagia. Se você chega num ambiente que você está só reclamando, falando, é muito triste isso. Uhum. Então, a gente tem que viver bem, eu acredito, né, que dentro do possível, né. Hoje, graças a Deus, a minha qualidade de vida é outra, né. Então, as meninas estão bem, então a gente segue a vida. Sem olhar para trás e ficar pensando: "O que passou, passou", né, é o Uhum. hoje, é agora. Amanhã a Uhum. gente nem sabe, né. Uhum. Então é hoje, a nossa vida é hoje, graças a Deus. Uhum. E você comentou, assim, que você tenta, né, levar para os lugares essa Uhum. outra, né, vibe, assim. E vou te falar assim, vou te dar um feedback, você consegue, Rose. Porque dá pra ver que quando você chega animada, você chega querendo ver as pessoas, você quer abraçar as Sim, pessoas, é você quer muito bom. registrar o momento que tá acontecendo, você quer aproveitar cada oportunidade que tá ali Ai, disponível, né. é muito bom participar. Você receber o abraço, você chegar no lugar, a pessoa fala: "Nossa, Rosemaria, você chegou", e chega e te abraça, sabe. Uhum. É muito bom, é gratificante, porque esse carinho, né, de muitos anos né, você pode ficar tempo sem ver uma mãe. O dia que você encontra, nossa, é muita alegria, e você revive tudo aquilo, é emoção, é muito bom. Né, a gente saber que a gente faz a diferença na vida das pessoas, sabe. Eu sinto isso em relação às mães, né, eles têm eu como uma referência por eu ser uma das mães mais antigas, mais, experientes, né, e algumas me chamam até de mama, a Ah, mama. é? É, então, assim, nossa, e, a gente sente, né, a energia da pessoa, e graças a Deus, Deus me dá esse amparo, né. Uhum, Eu falo às vezes: "É só um abraço", você não precisa falar nada. Né, você chegou a dar um abraço, aquilo gostoso, aquele carinho, aquela coisa assim, é maravilhoso, uhum. maravilhoso. Que interessante. E você teve a oportunidade de ter uma mama, que nem você tem na sua vida, assim, na tua trajetória? Mais ou menos, né, porque a minha mãe sempre com a minha irmã, Uhum. correndo, e a história da minha mãe também, né, teve de cuidar da mãe, de uma irmã, de um irmão, acamados, entendeu? Cuidadores, então faz parte aí também Faz da. parte, a minha mãe foi uma cuidadora da mãe dela e da irmã que ficou acamada por 12 anos, então a minha Uhum. mãe sempre cuidou muito, e trabalhava fora.
Minha mãe trabalhou no estado por muitos Ah, anos. é? Sim, daí a gente cuidava da minha irmã, que tinha crise convulsiva, para não cair, para não chegar perto de Uhum, fogão, essas coisas. Então, ali a gente já tinha uma noção do perigo que era, né, viver uma crise uhum, convulsiva, de tudo isso daí. Então, e daí eu por isso que eu falo, a direção da família do meu marido, né, da minha sogra, minhas cunhadas, todo esse povo, foi o que mais me amparou. hum, Né, porque a minha mãe, eu não podia exigir muito dela, tadinha. Ela tinha o trechinho dela, né. uhum. Ela E também estava passando então também pelo passando por tudo isso daí, porque a minha irmã, começou a ter crise convulsiva com 7 aninhos, ela faleceu aos 60, foi uma então longa uma trajetória longa então. trajetória. E a gente vendo tudo aquilo, né. E aí então é muito gratificante, né. Uhum. Hoje eu vejo, assim, por exemplo, o fundamental do apoio da família, né, a rede de apoio nossa começa dentro da nossa casa ali. Que hoje a tua fala, assim, adorei, né, começar contigo, porque você já traz, assim, a definição. Mais do que a definição, você traz a vivência de Vivência, rede. rede de De apoio. rede, né, que é algo que a gente fala tanto, É e você isso, traz, assim, opções de rede dentro da família, com a família exatamente. do cônjuge, com quem não é família, com quem é de outro estado, né, a Sim, partir das associações, ONGs, sala de espera, então eu acho que isso é muito rico, porque às vezes, não sei se você já deve ter visto isso, a frustração de não ter a família como rede e ficar sim, congelado nessa frustração e temos. não poder, de repente, não olhar para as outras Exatamente. oportunidades, né, de É, redes que tem, né, existe. que é diferente, talvez não é a primeira que você pensou, mas que tem, que tá Aham. ali, né, que é aquela pessoa que vai te ligar meia-noite, né, Socorro. e vai Aham, falar contigo, né. exatamente. Então eu acho que é muito legal ampliar essa ideia de rede, trazer tudo isso, né, Sim, Rose? isso é muito importante. A rede de apoio é fundamental, eu acho. Claro que a gente precisa, para movimentar todo, né, nosso sistema de mães atípicas, a gente por isso que eu participo, né, participo dos raros, né, no participo do autismo, a gente participa, vai acumulando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, para você ter uma formação, né, para você hoje, Uhum, uma mãezinha receber um diagnóstico, você ter esse amparo, uhum, e é fundamental. uhum, Se sentir amada, sentir que não está sozinha, uhum. né, nunca está sozinha, sempre tem alguém que vai estar ali, que você precisa, nem sempre vai estar disponível todo mundo, Sim. né, às vezes as pessoas estão mais cada um tem as suas preocupações, né, mas no modo geral a gente vive e a gente sabe Uhum, quanto é difícil, né, às vezes você querer um abraço só, você não precisa de uhum, mais nada, só um abraço, que você quer chorar com alguém, uhum, né, o dia que você contar a tua história sem chorar, como diz a turma, né, mas é uhum. difícil. É, né. Eu vi teu É. olho ficando cheio de lágrimas várias Fica, começa a vezes. dar começa a dar umas palpitação diferente, mas você vê, né, tanta coisa que você passa, muitas histórias, né, porque Uhum, entra muita gente, não é só aqui Curitiba, minha vida, por aí, São José, Mãezinhas, uhum, não, é um Brasil, entende. uhum, Então a gente conversa com mães do Brasil inteiro, a gente tem nossa, tem amizades, assim, com mães de diversos estados que a gente conversa, e essa rede de apoio tanto no material, na parte, né, material de uhum. insumos, de tudo isso aí, mas tem o amparo no No psicológico, afeto, né. né, porque não é só o teu filho especial. Uhum. Por trás de um filho especial tem uma família, tem né, todo um suporte, Exatamente. né, então, assim, às vezes você não é apoiado pela tua família, você é apoiado por estranhos. Uhum. E tudo bem, Estranhos que você criou essa família, que a são partir sua do mãe. momento né, de você ser uma mãe atípica, você criou outra família, Uhum, e é uma família que te ampara. uhum, Né, então assim, eu quando eu participava, né, da escolinha da Milena, de festas e coisa, era a família inteira, não é só eu e a Milena, uhum. naquela escola especial porque eu sou mãe, não, é a família inteira, vai todo mundo para a festa junina, vai todo mundo vestido, né, então é esse carinho, todo esse suporte aí é fundamental na vida da gente. Rose, a gente vai chegando ao fim do nosso episódio e eu vou pedir para que você, né, olhe para a câmera, pensa em uma mensagem aí para essas mães que estão assistindo, de repente estão sem rede, estão procurando uma rede, né, estão se sentindo perdidas, solitárias, isoladas, né. Queria que você deixasse uma mensagem para elas, por favor. Olha, minhas amigas de caminhada, não é nem sempre vai ser fácil, né, mas é assim, é um dia de cada vez,
Eu acredito que a gente tendo sabedoria para lidar com as situações, as coisas vão aparecendo na vida da gente. A gente sempre tem alguém, um anjo que direciona a gente, né? E a gente tem os grupos de apoio. Participem dos grupos de apoio, participem em redes sociais. Tem grupo de mães de epilepsia, tem grupo de autismo, tem diversos grupos que podem te dar um apoio e abrir caminhos para você tornar a sua jornada mais fácil. Procurem, não se isolem, não se isolem. Abracem bastante mães e acolham, que vocês também serão acolhidas. Maravilhosa! Rose, fica aqui meu agradecimento, né, por você ter topado esse desafio. Tremendo um pouquinho, mas vai. Veio, foi Ah, então tá maravilhosa. Muito bom. obrigada mesmo. Eu vou pedir para alguém da produção trazer para mim um mimo que a gente fez para você, né, para você ter ali como um socorrinho aí para os seus dias, uma lembrança de respirar fundo, que nem sempre, né, Nem sempre dá é tempo, né? tempo, obrigada. Né, então aqui tem um pequeno mimo para você aí, um Ai, muito cafezinho, um chazinho, obrigada. uma paçoquinha, um Escaldapézinho. escadapés, né, Aham, adoçar a vida. adoçar a vida, cuidar um pouquinho, às vezes a gente é 5 minutinhos, né, que a gente tira uma Exatamente, respirada profunda que já renova a gente, então que você exatamente. possa levar e Muito obrigada pelo usufruir. carinho. Você faz a Imagina. diferença na vida Ah, de muitas mães. Eu participo da tua vida, ali do nosso, né, dentro do possível, uhum. mas o acolhimento teu é maravilhoso. Ai, Você é um ser obrigada. humano maravilhoso. Obrigada, Rose, Muito obrigada, obrigada por fazer parte da gratidão. minha vida. Obrigada a você por me deixar entrar nela. Ah, então tá bom. Muito obrigada. Imagina. Pessoal, terminamos hoje, então, nosso primeiro episódio com essa história maravilhosa, encantadora, inspiradora, né? Acompanha aí toda terça, às 20 horas, nós vamos ter uma nova história de uma nova mãe para você se inspirar também. Até a próxima!